seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Mariana Meira e eu falo sobre prosperidade e cocriação, falo sobre desenvolvimento pessoal e também sobre espiritualidade sem cunho religioso. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, eu espero que você goste deste conteúdo. Aproveita para dar uma olhadinha nos outros conteúdos do canal assim que assistir esse vídeo, tá ok? E também aproveitar para mandar um beijo a todos os inscritos, a toda a galera que curte, compartilha, que comenta, né? Eu fico muito contente aí com a interação de todos vocês, tá ok? E é isso, vamos ao tema de hoje, né? Conforme o pessoal pediu nos comentários, eu trouxe aqui mais um vídeo falando sobre sincronicidades. E dessa vez eu trouxe sobre horas iguais, sequências numéricas, como que isso funciona, né? Então, bom, eu trouxe um pouquinho do que eu sei em relação a isso, né? Então, eu vou me aprofundar um pouquinho mais na minha área, né? Mas também trouxe uma pincelada de outras coisas que eu acho interessante falar aqui, né? Bom, trouxe a colinha aqui também para não esquecer nada, não deixar passar nenhum assunto batido, né? Então, não se importem quando eu der uma olhadinha aqui para consultar a minha colinha, tá ok? Mas vamos lá. Essa questão de sincronicidades, né? Conforme eu disse no vídeo anterior, quando a gente começa a perceber os detalhezinhos à nossa volta, né? A gente começa a achar estranho e falar, caramba, né? Isso não é coincidência, né? Então, assim, a gente vai lendo as coisas que vão acontecendo ao nosso redor, né? E vai, digamos assim, fazendo essas conexões, né? E eu vejo que tem uma galera que de uns tempos pra cá tá vendo números iguais, né? E assim, foi algo que quando eu descobri também eu fiquei maravilhada. Falei, meu Deus, quantas sincronicidades à minha volta, né? E na verdade, né, aliás, esses não só números iguais, mas por exemplo, essas sequências numéricas que aparecem de forma repetida para nós, né, elas carregam uma energia, né? Então, eu vou trazer aqui geralmente as análises que são mais feitas em relação a isso, né? Mas, bom, primeiro de tudo, antes da gente começar, né? A gente, quando aprende sobre números iguais, ou sobre números invertidos, ou sobre sequências numéricas, o que que acontece, né? Parece que a gente, tipo assim, começa a ver em toda parte. Então, uma coisa que é para ter cuidado é que muitas vezes a gente vai estar tão nessa vibe de procurar sobre números iguais que, nossa, irão aparecer números iguais a todo momento, né? Então, tudo que a gente foca cresce. Então, não necessariamente serão recados, né? Mas, tipo, você tá tão naquilo, tão naquela vibração de números iguais, ou números invertidos, ou sequências numéricas, que seja, que isso vai aparecer muito. Porque você tá vendo muito sobre isso, você está buscando. Então, é normal que apareçam várias vezes, tá? Mas, além disso, né, já focando nos recados que a gente está recebendo das horas, né? As horas, elas não aparecem por acaso. Ou, por exemplo, as sequências numéricas não aparecem por acaso. Então, a gente pode encontrar essas sequências numéricas, como eu já disse, nas horas, né? Mas também em lugares super, hiper, mega aleatórios, né? Por exemplo, placa de carro, né? Notinha da compra, que você foi lá no mercado, fez a compra. Às vezes vai estar lá números repetidos, vamos supor, 19 e 19. Ah, no caso aqui pra mim, né? Bom, aí no Brasil também, né? Pra quem faz a compra mensal, talvez dê um valor assim, né? 1919, ou sei lá, por exemplo, assim, outros lugares que você pode encontrar também. Eu já vi, por exemplo, em vídeos, né? Aí aparece o tempo do vídeo. No meu caso, é engraçado que às vezes aparece nas visualizações do pessoal, sabe?
Então, eu estou falando sobre isso, né? E no meu último vídeo que eu postei sobre sincronicidades, foi engraçado que eu tinha postado e depois de um tempinho eu tava com 168 visualizações e 168 inscritos. Então, aí minha mãe até comentou, olha, o número de visualização é o mesmo número de inscritos, que engraçado. Então, às vezes até nos meus próprios vídeos eu vejo, né, essas numerações. Então, gente, em N lugares vocês vão começar a achar essas numerações, né? Basta ter olhos para ver, né? E, enfim, né? Quando a gente fala dessas sequências numéricas, né? Tem duas análises assim que eu acho que são as mais famosas quando a gente começa a procurar na internet. Uma é a numerologia dos anjos, digamos, o número dos anjos, né? E a outra é a numerologia em si, né? A numerologia eu acho que mais puxada para a numerologia pitagórica, né? Mas ok. Então vamos começar pela primeira análise, que é a da Cabala, né? O número dos anjos, né? O que seria, né? Isso daí não é minha área, tá? Então eu vou dar uma pinceladinha super rápida para vocês entenderem mais ou menos o que significaria, né? Na Cabala, eles têm vários anjos, né? E nisso, o que acontece? Eles pegam, vamos supor, você viu 3 e 3, né? 3 horas e 3 minutos. Aí eles vão lá, olham um anjo que, digamos assim, coincide com esse período, né? O anjo que está regente nesse período. Então, vamos supor que tem um anjo que ele rege o horário das 3 horas até as 3h20. Então, o número 3 e 3, ele está dentro, né? Disso daí. Então, eles vão falar que o anjo regente é tal, por causa dessa coincidência com o horário, né? E eles trazem uma análise de uma mensagem do anjo, né? E tem o nome do anjo. Então, se vocês procurarem na internet, vocês irão achar, né? Agora, outra análise em relação a isso é a análise através da numerologia, que é minha área. Então, por exemplo, né? Vamos supor que apareceu 1 e 1, né? Então, você vai, primeiramente, analisar cada número separadamente, né? Porque esses números, eles nada mais são do que digamos assim, uma decodificação ou uma codificação, não sei qual seria a melhor a palavra, mas de uma energia, né? Aliás, eles são representantes de uma energia, melhor dizendo, né? Então, vamos supor, a gente vai ter lá 0101. Então, a gente vai analisar esse conjunto, né, separadamente e depois fazer a soma para analisar o todo, né? E eu gosto de, como numeróloga, de analisar na sequência, né? Então, tem o 0, tem 1, depois tem o 0 e depois tem o 1. E isso tudo vai gerar 2. Se a gente soma 0 mais 1, 0 mais 1, 2, né? Então, você tem que fazer essa análise para entender o que, digamos assim, esses números estão querendo dizer, né? Então, assim, na verdade, isso é uma crença minha, tá, gente? Eu acredito que é uma forma dos meus mentores, da espiritualidade maior, chamar a minha atenção quando eu estou vendo números iguais. Então, eu dou sempre uma pesquisadinha, sabe? Porque lá na internet você vai achar alguns sites, né? Tem uns que eu acho melhor que outros, né? Então, geralmente eu consulto em alguns mais específicos, né? Mas sempre vai ter um recadinho ali para você, né? Então, vamos supor, né? Algo que eu acho importante trazer como dica aqui para vocês é que vocês analisem os sentimentos de vocês e as emoções que estão vigentes ali, que estão acontecendo naquele momento quando você olha um número igual. E se você tá ali meio de boa, não tava pensando assim em nada demais, aparentemente, analise o que está acontecendo na sua vida, analise o contexto da sua vida, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar muito preocupada com um determinado assunto. E aí, eu olhar pro relógio do carro e tá o horário.
E aí eu pensei, nossa, o que será que, né, esse número tá querendo me dizer? Então eu vou lá, pesquiso, e às vezes, né, não é por acaso, porque tem vários sites com esse tipo de conteúdo. Você clica lá no site e ele traz uma mensagem que te conforta. Já aconteceu comigo, sabe? Falando algo, por exemplo, assim, vai dar tudo certo, não precisa se preocupar em relação a isso, né? Por exemplo. Então, é tudo muito peculiar, porque muitas vezes esses números são recados, na minha opinião, né, dos nossos mentores, uma forma da espiritualidade chamar a nossa atenção pra gente ir procurar o que é, né? E em outros casos também, a gente tem que entender que esses números estão aparecendo por causa da energia que a gente está no momento, né? Então, por exemplo, aqui eu falo muito sobre espiritualidade também, né? É um dos meus trabalhos aqui, né? É informar sobre espiritualidade. Então, foi algo que eu me comprometi, né? Então, por exemplo, como eu falo aqui muito sobre espiritualidade, mas também eu tento, tipo, estar a todo... Desculpem, gente, o celular tocou. Como eu busco estar sempre estudando sobre isso, assistindo conteúdos, escutando podcasts, enfim, a todo momento vivendo isso. Então, um número que ele é muito presente na minha vida é o número 7, né? Porque ele é um número de profundidade, de espiritualidade, né? Daquele oculto. Então, o que que acontece? A gente começa a estar tanto em uma energia que essa energia fica aparecendo pra gente. Por exemplo, né? O lugar que eu moro, o CEP da minha casa, ele tem o número 7 muito evidente, né? Não vou falar o CEP da minha casa, né? Mas ok. E, por exemplo, eu estaciono o meu carro. Aí tem o vizinho que estaciona na vaga da frente. O número da placa do carro dele é 7777. Gente, tipo assim, o 7, ele tá a todo momento ao meu redor, porque é isso que eu vivo, né? Então, às vezes a gente tem que fazer essa análise, ver se é recado dos mentores ou ver se a gente tá muito nessa vibração, né? E é isso. Eu acho que basicamente, para que vocês entendam um pouquinho sobre como que funciona, né? Esses números invertidos, números iguais, essas sequências numéricas que a gente pode encontrar aí no dia a dia, seria mais ou menos isso, né? Nessas duas visões mais assim fortes, né? Às vezes mais fortes, né? Às vezes vai ter essa análise da numerologia e também vai ter essa análise sobre da cabala, né? E, enfim, cada um analisa ali de uma forma um pouquinho diferente, mas trazem recados para a gente, né? E se você quer saber, né, um pouco sobre como que são as energias, né, de cada número, comenta aqui, né, embaixo desse vídeo, tragam perguntas. E se vocês querem a parte 2 desse vídeo, né, eu trazendo aqui, né, o significado de cada número para que vocês possam analisar, comentem aqui embaixo também, que como eu sou numeróloga, eu posso estar trazendo aqui num próximo vídeo, tá ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, que tenha te esclarecido, né, de forma bem tranquila, como que é essa questão de sincronicidades com horas iguais, com horas invertidas, né? Sequências numerológicas, né? E é isso, né? Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.